Salve pessoal, salve. Vamos continuar, não vamos perder tempo não, viu? Nós já perdemos tempo demais. E o negócio é estudar mesmo, viu? Vamos lá ler, né, pessoal? Então, quando eu abro o livro aqui, pessoal, já falei para vocês já em algumas partes aí do vídeo, dessa série que nós estamos fazendo de vídeo. Quando você abre o livro Universo dos Encantos, não é um livro comum, como os outros, do pensamento do eletromagnético, você está criando um campo entre você e o livro. Eu falei várias vezes. Só que é um campo que você não vê, você não tem evidência racional. Com o desenvolvimento do raciocínio, você vai desenvolver e vai ver tudo. Então o que acontece? Eu não estou vendo nada, estou lendo ainda, estou tentando o arrumo à evidência racional, a desmaterialização do aparelho, muitas coisas. Então, que eu não sei ainda o que é, mas é coisa boa. Tá bom, pessoal? Isso aqui é a chave, né? Tem a chave aqui, ó. O racional abriu a porta para nós ter esse conhecimento aqui. Então, com você ligado aqui na tomada, quer dizer, você está ligado nessa energia que você não vê, mas está mexendo com as células paradas dentro da nossa cabeça. Com o tempo, vai tratando, é um tratamento fluídico, muito fluídico. E aí você vai lendo e vai recebendo esse tratamento. Como eu era doidinho, e ainda sou um pouco, estou sendo tratado pela energia racional. Como tem muitos loucos aí que eu apareço de bom, não é verdade? Então só para vocês aí, um belo dia, uma boa semana para vocês aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, como eu já passei pelo índice no vídeo anterior, vamos agora nesse, já pegar o primeiro, a página 5 do 76. A volta, ou o raciocínio, é o tudo, do tudo. Da volta do estado natural de ser, irracional, puro e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, no mundo racional. O comando de todo pensador está com a dona do pensamento. A dona do pensamento é a dona de tudo que o pensamento fez. Porque todos os pensadores foram feitos pela dona do pensamento, que fez todos os pensadores, para ela usar como suas ferramentas. Sendo assim, ferramentas da dona do pensamento. Todo pensador é ferramenta da dona do pensamento. Porque a dona do pensamento é que fez todo pensador. Para veres que todo pensador é ferramenta do comando da dona do pensamento. E o pensador só faz o que o pensamento quer que o pensador faça. Porque quem transmite o pensamento ao pensador é a dona do pensamento. Quem transmite o pensamento que quer ao pensador. E quem fez o pensador? Quem fez o pensador? A dona do pensamento. E todos assim foram feitos pela dona do pensamento, de forma que todo pensador somente pensa o que a dona do pensamento transmite no pensamento do pensador. Por todos os pensadores serem feitos pela dona do pensamento, para veres o comando de todo pensador está com quem fez. Os pensadores que são ferramentas da dona do pensamento, que transmite tudo o que quer transmitir no pensamento de suas ferramentas, que foram feitas pela dona do pensamento. Por ninguém se conhecer, julgava e pensava que o pensamento fosse um órgão de sua propriedade particular, como coisa que fosse o pensador que fizesse o pensamento e toda a sua máquina e toda a sua estrutura. Porque
que o pensador pensava assim? Porque o pensador vivia sem se conhecer. E puro pensador. A dona do pensamento é que governa todos os seus feitos, tudo aquilo que fez. Quem pensava não sabia o porquê pensava, porque ninguém se conhecia, todos viviam sem se conhecer, e por isso pensava ser o que não podia ser, pensando assim que era o que não era, por não se conhecer. E por não se conhecer, é que estava nessa classe de animal, sofredor e mortal. E ninguém sabia o porquê, porque ninguém se conhecia. E por isso ninguém sabia o porquê era assim, porque vivia assim, nessa classe de animal, sofredor e mortal, por ninguém se conhecer. O pensador era um sofredor, por não se conhecer. Vivia sofrendo até morrer, sem se conhecer. Por não se conhecer, não sabia o porquê vivia e porque estava nesse mundo com essa vida passageira e provisória. E por isso a vida do pensador era uma vida encabulada. Vivia encabulado com tudo, por viver sem se conhecer. Nesse estado de ser, sofria demais, padecia demais, agonizava demais, porque ninguém se conhecia, só vivia para sofrer e depois de muito sofrer, morrer, sem saber para onde ia, por muito sofrer. E esta era a vida encabulada do pensador, que julgava tudo como se fosse seu, por viver sem se conhecer. Agora estão se conhecendo e sabendo o que é e o que são e o porquê que assim são, de onde vieram, para onde vão, como que passaram a se conhecer. E por se conhecer, estão sabendo e vendo que a dona do pensamento é a dona de todas as vidas, de tudo e de todos que existe. E quem fez tudo para manter tudo o que fez? Então, quem manda em seus feitios? Quem fez os seus feitos? Quem fez os seus feitos? A dona do pensamento. Aí você deve estar me perguntando aí, né? Mas quem é essa dona do pensamento? É a natureza, pessoal. Eletromagnética. Primeiro milênio. A imaginação. Segundo milênio, o pensamento. A natureza criou a imaginação e o pensamento. Em 1935, a natureza mudou de fase. A fase é a racional. Então agora é hora de desenvolver o raciocínio. A dona do pensamento, que fez nossa vida, fez essa máquina, ela que é dona do nosso pensamento. Ela que transmite na cabeça do prego, para ele fazer uma coisa, fazer aquilo outro e tal. Como ela não está alimentando mais a cabeça dos pregos, a cabeça da humanidade, nossas cabeças, o pensamento secou, o sentimento secou. Então todo mundo caiu para o material. E no progresso do material, nós vai tudo para baixo. Então, desencantar do material. Fazer para as coisas diárias, né, pessoal? O bom viver, porque o cara que entra muito na matéria, ele só vai perturbado. Isso eu te falo porque eu tenho certeza disso. Eu já passei por isso. Não tem tempo nem de comer, não tem tempo nem de tomar banho, tem telefone para tudo quanto é canto, ele fica perturbado com o material. Ele não dá conta, é perturbação toda a vida. Né? Então, vamos lá, continuando, a natureza degenerada, deformada e poluída. Uma transformação de puros que eram para ser essa degeneração e deformação. Se transformaram em uma realidade absoluta e positiva
para uma realidade provisória e negativa, por não convém repetir o princípio para chegar a essa mudança, como foi feita, de racionais puros, limpos e perfeitos, que era, e depois ficaram nesse estado, de forma que estão, dessa maneira que aí estão, porque não convém relatar todo o princípio como foi, que já estão bem cientes dessa mudança de que foi feita. Ele está dizendo aqui, pessoal, que ele já relatou lá no primeiro volume da obra. Na verdade, ele veio trazendo a obra inteira, depois ele entrou na réplica, entrou na tréplica, e ele falou que aqui, ó, não convém eu falar agora do princípio até chegar aqui, nessa mudança que foi feita de racionais por imperfeitos, que ele já relatou lá atrás, no primeiro volume, que é um livro azul, e toda a obra, né? Que eles falam lá no começo, lá que vê a planície descendo, chegamos aqui, criou o sol, as estrelas e tal, e aqui começou a criar os monstros selvagens e o civilizado, entre aspas, ele já citou isso lá no passado. Ele ainda vai citar isso para frente ainda. Porque aí é que está, para você saber onde está o universo do desencanto, o que é a matéria, o que não é, e de dividir os cursos que a gente está fazendo aqui na cultura nacional. De mudança do mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então ele já tinha dado uma pincelada lá atrás, lá falando com a gente. Beleza? Vamos lá então. Continuando na página 10. Para a formação de um mundo degenerado, deformado de origem irracional. Da deformação gerou o pensamento. E na parte interior, na parte anterior, que é a parte racional, a parte do raciocínio. Para ver que a dona do pensamento é a dona de tudo que existe nessa degeneração, deformação e poluída. Por isso chamamos mãe natureza, porque ela que dá nosso sustento e vigia a gente, e vai lapidando a gente, vai amadurecendo a gente, para a gente ter um entendimento que com o auxílio do pensamento você desenvolveu o raciocínio. Com o auxílio do pensamento e da imaginação também. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vocês estão preparados? Isso é uma grande revelação, viu? Para ver que a dona do pensamento é a dona de tudo que existe nessa degeneração, deformação e poluição. E hoje todos sabendo por que foi feito o pensamento. E para que foi feito o pensamento? No seu objetivo e seus efeitos. Para ver que a dona do pensamento é que fez tudo que o pensamento fez. Porque todo pensador é ferramenta de quem fez. E quem ele fez? A dona do pensamento. Foram usados para assim fores feitos para seres ferramenta de quem o fez. Quem fez? A dona do pensamento. Para veres que o comando de todo pensador está na dona do pensamento. O pensador, como vivia sem se conhecer, não sabia o porquê vivia. Não sabia o porquê que assim era e como era. Não sabia como foi feito desse feitio. Não sabia o porquê pensava, porque imaginava, porque tinha inspiração, porque tinha intuição, porque tinha imaginação. Por quê? Por viver sem se conhecer. E por viver sem se conhecer, pensava que o pensamento fosse feito, o pensamento fosse seu. Ele passou aqui, pessoal, pela parte aqui que eu achei interessante, que deu um gancho para nós. Mas o pensador, como vivia sem se conhecer, não sabia o porquê vivia, não sabia o porquê que assim era e como era. Não sabia como foi feito, foi desse feitio, e não sabia o porquê pensava e porquê imaginava, porque tinha inspiração, porque tinha intuição, porque tinha imaginação. Quando o cara para dentro e olha para dentro de si, ele começa numa imaginação. Depois ele vem num pensamento. Então esse pensamento, essa imaginação é uma execução. Se ele for executar qualquer coisa. Então ele executou, por exemplo, o cientista quer fazer vamos supor atrás, um avião.
como Santos Dumont fez. Então antes ele imaginou, depois veio o processo do pensamento. Aí ele já sabia como executar aquela ideia. Então ele focou naquilo. Ele encantou com aquilo e transformou o avião. Assim também a pessoa que, como executa um pensamento maldoso, ela imagina primeiro, ela relata aquele pensamento, aquela imaginação, depois se transforma em pensamento e depois de entrar no sentimento ele vai executar. Então, com a leitura do livro, você vai deixando de executar esse tipo de pensamento e começa a raciocinar. Não é que você está raciocinando, que o raciocínio ele começa a funcionar quando ele está no 100%. Mas você começou, quando era para você executar um tipo de coisa, por exemplo, uma briga de trânsito. O cara está com o carro aqui e tal, o outro não deu certo, ele deu uma fechada nele, veio e barrou, ralou um pouquinho. Aí, como ele é um estudante, ele tem uma proteção. Tu encosta aí, o cara encosta, porque, porra, esquecer isso acontece, rapaz, tal, é um reladinho que nada e tal, como é que tá o seu isso? Fiquei aí para fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa, foi, eu pago aí, tudo certinho e tal, não precisamos brigar nem nada. Mas quando dois pensadores, totalmente perturbados, relam um carro do outro, o outro vai lá dentro do carro, busca uma arma, se ele está armado, pau, dá o tiro no outro, pronto. Além de ele arrumar uma dívida com a mãe natureza, ele ainda vai responder processo aqui na Terra, porque ele matou um semelhante. Então você não pode matar